Graça e paz. Boa noite. Como é que vai? Como é seu nome? Meu nome é Sérgio. Como é que você está? Muito bem. Hoje, muito bem. Você teve um tempo que você não estava bem? Uma grande parte da minha vida eu não tive bem, não. Não? Por quê? Primeiro, posso começar? Nós vamos conversar aqui. Você está Bom, meio não. nervoso? Eu também? Então vamos lá. Eu nem esperava nada. Bom, meu nome é Sérgio. Já disse. Minha esposa Renata. Renata. E eu tenho 2 filhos, o Marco Antônio com 11 anos e o Rodrigo com quase 7 agora. E porque ele me chamou aqui, eu há 3 anos atrás, a gente recebeu um diagnóstico de leucemia do meu filho mais novo. E no meio de um processo de quebradeira que eu estava, que eu não tinha muita condição, não tinha nenhuma condição financeira. E isso deu uma... a única coisa que, na verdade, que eu estou pensando em falar, mas a verdade que aconteceu é o seguinte: eu me preocupava muito com trabalhar e dinheiro, eu tinha que pagar, tinha que resolver, tinha que fazer. Mas quando meu filho ficou doente, Deus, ao primeiro momento eu achei que o mundo ia acabar, porque eu queria só saber quanto tempo ele ia ter de vida. Mas depois, isso não virou nada. A verdade é que quando eu estava pensando em uma coisa, Deus me fez ver que ou eu olho para Ele e eu pensasse nele, porque eu posso trabalhar, dinheiro eu arrumo dinheiro, mas eu não tinha condição nenhuma de cuidar do meu filho. E com essa Crise. Com essa crise que eu estava, eu só tinha olho para mim, eu só pensava em mim. Aí esse cara que foi me visitar no hospital, ele falou: para Deus a leucemia dele é igual gripe. E eu falei: o senhor é louco. Mas mesmo assim ele mostrou para mim: hoje meu filho está curado da gripe. Faz 3 anos que ele passou por muitas coisas muito feias, mas hoje ele está curado, está com a médica dele, que é a nossa irmã, hoje deu alta para ele. Mas em 3 anos, a não ser o diagnóstico ruim, nós nunca deixamos de sorrir. Dentro da minha casa nunca teve pânico, dinheiro nunca faltou, só porque simplesmente ele mostrou, falou assim: você não dá conta de você nem da sua família. Aí através dele, eu hoje não tenho problema nenhum financeiro, meu filho está curado. Eu acho que eu não tenho mais nada só para agradecer. Hoje estavam pedindo, agora há pouco, estava pedindo intercessão para as pessoas doentes. Esses 3 anos que eu nunca deixei de dormir. O meu filho, entre todos, se tem vida ou morte, eu nunca deixei de dormir, porque a força que a oração dá, a força que a gente recebe lá sentado dentro do hospital, a força que a gente tem dessa oração é muito grande, é uma coisa que eu não consigo explicar. Mas eu e minha esposa nunca deixamos de dormir, nunca deixamos de ter tranquilidade. A partir daquele momento, eu agradeço todos os irmãos aqui que sempre oraram. A minha turma ali sempre firme orando, minha irmã, Cota, todo mundo sempre fazendo muita essa corrente de oração. E isso é muito importante para quem está lá. Você estava falando agora, é verdade. É muito importante receber essa oração. Eu não sou muito bom de falar, não, mas você pediu para... Você falou que precisava. Nós sabemos que nem sempre a gente vê a oração. Parece que não é nada, mas ela está correndo no mundo espiritual. E quando você intercede por alguém, você se curva diante de Deus, você não vê nada acontecendo, mas está acontecendo. Na radioterapia,
Você não vê as ondas entrando no organismo da pessoa, mas ela está entrando. Na químio a gente ainda percebe, porque toma, vai para a veia. Mas no mundo espiritual a gente não percebe muita coisa. Mas está acontecendo. Você nunca deixa de orar por alguém. Interceda, mesmo que você não creia. Deixa eu dizer um negócio. Essa semana eu fiquei muito surpreso porque Jesus chegou para expulsar um demônio de um homem que estava endemoniado há muito tempo. E quando os demônios viram que eles iam cair fora, eles disseram assim: manda que nós saiamos e entremos nos porcos. Os demônios fizeram uma oração para Jesus. Pediram autorização a Jesus para ele sair e entrar nos porcos. Porque os demônios obedecem uma força espiritual lá deles, que eu não sei como é, mas ele não pode fazer nada que Deus não permita. Então, eles pediram a Jesus, e Jesus atendeu a oração dos demônios. Presta atenção. E os demônios entraram nos porcos. Se ele atendeu a oração do demônio, ele não pode atender a oração de um jumento como eu, ou de um burro como o Sérgio? Aqui é o tratamento amistoso dos que estão em Cristo Jesus, tem essa coisa. Eu fico feliz de você e Renata poderem ver o Rodrigo hoje caminhando firme. A ciência tem o seu papel, mas se o Senhor não fizer, em vão trabalham aqueles que edificam. Deus abençoe você, Sérgio. Obrigado. Graça, misericórdia e paz para todos vocês. Estava com uma saudade doida. Eu estava dizendo, viajar é bom, mas chegar é melhor. Eu acho que a gente, no país da gente, é outra coisa. Diz que boi, quando está fora do pasto, vira vaca. Eu não sei por que esse desprezo, mas de qualquer modo, vaca para lá, é horrível ficar no... Eu já falei hoje de manhã, não vou falar mais nada. Já dei meu desabafo hoje contra esse sistema que só pensa em dinheiro, em que as pessoas perderam o foco. Tá bom assim? Melhorou? Obrigado. Dia 8 de julho foi o último domingo que nós tivemos aqui e nós estamos andando em cima de um salmo. Deixa eu ver como é que está a mente de vocês. Salmo 110. Este salmo é um salmo messiânico. Salmo messiânico é um salmo que ele está fundamentado na pessoa do Messias, revelando, trazendo à luz, antecipadamente, aquilo que ia acontecer posteriormente. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, Davi está com as lunetas, enxergando além do que ia acontecer. Então, é um salmo muito, muito importante para a nossa compreensão da vinda de Jesus a esse mundo e da obra de Jesus. Porque ele é o foco de toda a revelação da Bíblia. Então, a gente vai dar uma lida no salmo outra vez, dar uma olhada em alguns pontos, vamos... Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos parar só aqui, porque muitas pessoas vêm uma vez, não vêm outra, e assim, algumas não... Senhor com letra maiúscula se refere
a pessoa de Javé. Como o judeu não escrevia o nome de Javé, ele não pronunciava. E quando escrevia esse nome, ele queimava a pena, porque era um nome sagrado. Ele é formado de 4 letras, por isso era chamado de tetragrama sagrado. Impronunciável. Ninguém sabe de fato como é o som desta palavra. Se é Jeová, se é Iavé, se é Rié, Ierrié, não se sabe. Porque essa palavra não era pronunciada. Mas aí ele escreve na nossa tradução com Senhor com letra maiúscula. E Senhor com letra minúscula é Adonai. E se refere aí, neste caso, ao Deus que se encarna. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Javé, que é um dos membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este Senhor está falando ao meu Senhor. É como se houvesse um diálogo entre o Cristo e Jesus encarnado. Porque esse morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Assenta-te, aí um membro da Trindade dizendo, assenta-te à minha direita, que é Jesus assentado à minha direita, à direita de Deus, Pai, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Já vimos aqui os vários inimigos que existem de Cristo. A morte, o diabo, o pecado. E ele venceu todos esses inimigos. E o último inimigo a ser destruído, derrotado já foi, é a morte. Mas ela já foi vencida com a ressurreição. Verso seguinte. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O cetro está nas mãos do Senhor, Jesus. O cetro do poder. É o cajado ou a vara que floresce. E a vara de Arão floresceu, a vara de Cristo. Está falando de ressurreição. Vamos para frente. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, terão os teus jovens. Nós ainda estamos nesse versículo, e talvez não saiamos dele ainda hoje. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, o povo conquistado pela graça de Deus, no dia do poder. Já vimos que o dia do poder é o dia da cruz, o dia da ressurreição, o momento da agenda de Deus para que Jesus viesse a este mundo, o dia do poder. O povo de Deus voluntariamente, não obrigatoriamente. Eu não posso me reunir na congregação, na assembleia do povo de Deus, nem por interesse, nem por medo, nem por dever, nem por qualquer outra razão que não seja a motivação certa, que é o amor de meu Pai, o amor de Cristo e o amor do Espírito Santo para com a minha vida. Voluntariamente, sem constrangimento, sem obrigação. O povo de Deus é um povo livre, desencabrestado e que anda na liberdade dos filhos de Deus. Eu tenho prazer de comungar com os meus irmãos. Nós viajamos agora com um grupo daqui, éramos 3 casais, e hoje minha esposa estava reclamando que nós não estávamos juntos de manhã cedo na bagunça do café da manhã, aquele andar que fazia parte da nossa viagem. Está faltando alguma coisa, aquelas malas pesadas, e os irmãos fazem parte dessa comunhão, e eu tenho prazer de estar junto, de tocar. Por isso que eu quero dizer, internet serve para quem está longe, que não pode ver aqui. Tem irmãos que estão dizendo assim,
A internet é uma bênção. Nós temos aqui agora, eu não sei quantos, alguém pode me dizer, Diego pode me dizer quantos estão ligados, quantos pontos? 170 pontos agora, nesse instante. Ou seja, em cada ponto pode ter uma pessoa, como pode ter 40. Nós temos em pontos aí 40 pessoas assistindo. Lá nos Estados Unidos nós temos irmãos agora ligados aqui. Essa igreja é muito mais ampla do que esse momento aqui agora. E depois, durante a semana, há pessoas que baixam. Então, há uma interligação muito grande. Mas internet é bom para longe, para perto, para quem mora em Londrina. A gente precisa se lamber um ao outro. Precisa se tocar. Precisa esfregar as mãos das costas. Porque nós somos curados no toque, no afeto, no abraço. Voluntariamente, apresentar-se ao povo com santos ornamentos. Os ornamentos, não aqueles ornamentos sujos que nós já vimos aqui, que foi tirado de Josué, o sumo sacerdote que veio da Babilônia com aquela roupa suja, a roupa da aparência. Aquele turbante sujo foi tirado em Cristo Jesus, lá no dia do seu poder. E como o orvalho emergido da aurora serão a tua juventude. Os jovens que vêm da ressurreição. A turma da ressurreição é uma turma diferente. Ela não tem aquele ranço do tempo antigo. Aí vamos ler o resto do salmo, mas nós vamos voltar para esse capítulo aqui. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu estava louco para chegar nesse versículo hoje. Então, eu vinha conversando com o Senhor. Senhor, eu preciso continuar naquela mensagem, naquela palavra que o Senhor nos tem dado. E eu queria um pouco mais desse arrependimento. O Senhor não se arrependerá, porque o Senhor jurou. O Senhor tem palavra. Ele disse, para um pouco, ainda não. Vamos voltar ainda para o orvalho. E eu, então, parei ali. Eu queria um pouco mais para frente, porque eu queria chegar no sacerdócio de Melquisedeque ainda esse mês, mas não vou chegar no sacerdócio de Melquisedeque, porque ele ainda tem alguma coisa para nos comunicar sobre o orvalho da madrugada. A roupa, a vestimenta da ressurreição, a turma que não tem medo da escuridão. Mas nós vamos caminhar um pouquinho, vamos para lá para o verso 5, verso 4. Então o Senhor à tua direita. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Aí nós vamos para frente, isso aí é já para o julgamento das nações, viu? Está próximo. Hoje, essa semana, dia 16, Steve Jobs foi considerado um santo da igreja iChurch, que foi fundada em Cupertino, nos Estados Unidos. Ele é chamado de Santo Steve Jobs. Está caminhando para a unificação, e ele é considerado como a reencarnação de Jesus Cristo. E o tablet, que eu tenho aqui um na mão, é chamado de as tábuas de Moisés. E o Satanás é a Samsung. É para rir, né? Mas você vai ver. Você vai ver a febre que vai acontecer no mundo por causa disso. Porque as pessoas, quando não têm nada, elas encontram o ídolo. João, escrevendo a sua primeira carta, no último versículo, ele diz assim: filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Os ídolos são sutis, eles aparecem, eles entram. Quando você não tem o Cristo que é tudo, você cria um ídolo. Seja um pastor, seja o Papa, seja uma igreja, seja um sistema, seja a Bíblia, pode ser um ídolo. Quando você não tem Cristo como o seu tudo, você vai criar um ídolo na sua vida. E as pessoas vão viver, de alguma maneira, com algum ídolo. Por isso, o grande perigo. E o versículo 6, então,
Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Isso aqui é a 70ª semana. Mas nós vamos chegar a isso mais para frente. Lá, talvez em outubro. Quem sabe. E? De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aí nós já estamos no reino milenar. É um salmo denso. Contém toda a teologia da revelação da pessoa de Cristo. Desde de Gênesis 3:3 até Apocalipse 22. Tem toda a revelação aí nesse salmo. Quem quiser cavar poço, está aí. Aí vamos voltar lá para o versículo 4. O versículo 4, ele é o versículo que está falando do momento ele diz que o Senhor jurou, não se arrependerá. Não, versículo 3, perdão. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Já sabemos que o poder maior de Deus não é o poder da criação. Já vimos isso aqui. O poder de Deus mais grande, um erro clássico, para mostrar que ele foi mais poderoso em receber os efeitos do pecado e a morte do que em criar o universo. Houve muito maior poder ao suportar a vergonha do pecado, ao suportar a morte. Ele foi extremamente poderoso. Não existe poder maior do que assumir o meu pecado, o seu pecado, a sua natureza, a sua indignidade ali na cruz, no dia do seu poder, com santos ornamentos. E ele usa como o orvalho emergido da aurora. O orvalho está sempre ligado à vida que renasce. Na velha linguagem da criação, nós temos primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 talvez seja um cataclisma, uma grande hecatombe, uma grande tragédia, porque a Bíblia diz assim: a terra era sem forma e vazia. Essa tradução, para alguns, e na qual eu me apoio, prefiro a tradução que é: a terra tornou-se sem forma e vazia. E não era sem forma e vazia. Por várias razões que não vem o caso aqui tratar isso agora. Mas a terra tornou-se sem forma e vazia na hecatombe, na queda luciferiana. Quando Lúcifer caiu da sua posição de querubim da guarda, protetor, o mais lindo de todos os anjos criados. Ele quis ser como Deus, caiu por uma posição e trouxe trevas para a terra. E a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Esta palavra trevas dá a ideia de que houve uma queda escura, trevosa, que caiu sobre a terra. Daí, o primeiro dia começar tarde e manhã do primeiro dia. E não manhã e tarde. Toda a criação parte da tarde, ou seja, da noite, da escuridão para a luz. Tarde e manhã do primeiro dia. Então, na linguagem da criação, é o escuro antes do claro. Na linguagem da redenção, é o claro antes do escuro, antes do julgamento final. Ou seja, nós vivemos no período da luz, porque a luz veio ao mundo. E tudo começa na madrugada da ressurreição. É o novo começo, é o novo modo de pensar, é o pensamento da ressurreição.
Então, ele apresentar-se-á voluntariamente no dia do seu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergido da aurora. A bênção de Jacó era a bênção do orvalho. Em Gênesis 27, ele vai tratar esta bênção que foi dada para ele, a bênção do orvalho, do mosto e do trigo. Porque o mosto e o trigo, ou seja, a uva, a parreira e o trigo só vão produzir se tiver água. Ele está falando da vida que desce, que sobe através da morte do grão. É a vida, é a bênção da ressurreição. Nós vimos também, já vimos aqui rapidamente, que ele diz que a vida dos que estão unidos, quão alegria, quão formoso, quão deleitoso é que os irmãos vivam unidos, que sentem unidos, que vivam em união, são como duas coisas: o óleo que desce sobre a barba de Arão. A barba de Arão não era cortada nunca. Então, provavelmente, ela fosse abaixo do joelho. E o óleo que descia pela barba de Arão e vinha pela gola do seu vestido, juntando numa maçaroca aquele cabelo, fazendo uma coisa, uma união, um simbolismo de unidade, aquele unguento que era colocado, aquele perfume que era colocado, aquele óleo é formado com 4 tipos de ungüentos preciosos e de azeite muito precioso, tudo simbolizando a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vem aqui agora para a gente falar sobre isso, que o assunto levaria muito tempo. Mas a segunda figura que ele usa, a segunda metáfora que ele usa é como o orvalho que desce do Hermon para os montes de Sião. Olha, o Hermon está a 200 quilômetros de Sião. Jerusalém. E o orvalho vem descendo através do Rio Jordão. E o orvalho vem descendo e vem trazendo vida. Vida. Orvalho da manhã é sempre sinal de ressurreição. Nós temos um texto que a gente deve agora dar uma olhadinha, que é João capítulo 20. João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Este aqui é o prenúncio da nova era, da era de Cristo. A velha dispensação acabou na sexta-feira, às 3h da tarde. No velho pacto havia um sacrifício às 9h da manhã e um sacrifício às 3h da tarde. Aquele sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde era feito com um carneiro de 2 anos, sem defeito. Ele era imolado e colocado em um holocausto, e depois um outro carneiro era às 3h da tarde. É chamado o carneiro da manhã e o carneiro da tarde. Jesus Cristo foi crucificado a 3ª hora, ou às 9h da manhã, e morreu na hora sexta, a hora nona, ou seja, 3h da tarde. Ele cumpriu o prazo dos sacrifícios. Ali selou-se o antigo pacto. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o pecado foi consumado na sua morte. Ele disse: tudo
está consumado. E ali acabou, ponto. O sábado foi um tempo de descanso, ninguém mexeu no assunto. Na madrugada do primeiro dia da semana, Maria Madalena, uma senhora que teve 7 demônios e que Jesus expulsou esses demônios, e que não foi esposa de Jesus, como dizem os gnósticos e a doutrina da nova era, ela nunca foi esposa de Jesus. Jesus não teve uma filha chamada Sara, ele não é o pai dos merovingios. Jesus não teve filhos carnais, ele tem filhos espirituais por meio da sua morte e ressurreição. Maria Madalena, e diz ao outro texto de Lucas e de Marcos, que foram outras mulheres, juntamente com ela, para ungir o corpo do Senhor, foi ao sepulcro de madrugada. Eu gosto da madrugada na Bíblia, porque não é mais tarde e manhã, mas manhã e tarde. A madrugada é o símbolo de um novo começo. É o símbolo da vida que vai surgindo com o sol nascente. O sol da manhã. Depois você leia com cuidado o capítulo final do livro de Malaquias, capítulo 4, onde você vai ver o sol nascente que vem trazendo esperança. É uma referência à pessoa de Cristo ressuscitado. E viu que a pedra estava revolvida. Era uma pedra muito grande que eles tinham rolado e selado com um selo do Império Romano para que ninguém pudesse deslacrá-lo. Mas veio o poder de Deus e abriu a pedra e ela viu. Então, eu quero dizer para você que tudo na vida cristã, ela parte da morte e da ressurreição de Cristo. E que o nosso viver cristão se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha, eu acho que é capítulo 5 de Romanos, versos 9 e 10. O Humberto pode me ajudar, se acho que não estava dentro do projeto e com o tempo a mente vai ficando mais, logo muito mais agora, está certo. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Que vida? A vida que vem da morte. A vida que vem da morte. Ele substitui a vida de Adão pela vida de Jesus ressuscitado. Jesus não é o segundo Adão. Jesus foi o último Adão na cruz. E ele ressuscitou como um segundo homem, com uma outra vida, não a vida psique, mas a vida zoe, a vida que vem da morte. Esta vida que nos salva. Nós somos portadores hoje, pela fé, desta vida espiritual de Cristo. Então, a madrugada traz uma boa notícia para você. É que o velho pacto se cumpriu, que o pecado já foi pago e que a vida da ressurreição de Cristo é a carta de alforria eterna para você. Tome posse, é sua. Você que crê é portador de uma libertação eterna. Ninguém pode mais escravizar você. Porque aquilo que Jesus Cristo fez, o diabo não pode desmanchar. Dá para crer? Muito bem. Então, a gente vai um pouquinho mais só para ver o pagamento desta conta. É uma parábola que Jesus quis contar,
por causa de um cara que fez uma bobagem. Ele era um moço de qualidades que queria cumprir os mandamentos. Ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele disse: quais? Aí Jesus citou 6 mandamentos para ele. Vamos ver se a gente lembra os mandamentos que Jesus citou. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e a tua mãe. 6 mandamentos que Jesus citou para eles, todos os mandamentos horizontais. Não matar é com o outro, não roubar é o outro, não adulterar é com o outro, não cobiçar é com o outro, não honrar pai e mãe é o outro. Jesus, os mandamentos estão divididos em 2 categorias. 4 mandamentos estão voltados para Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. São mandamentos que estão voltados para Ele. Guarda o dia do sábado para santificar, estão voltados para Ele. E 6 mandamentos são voltados para os relacionamentos. Ele só usou mandamentos para o relacionamento. E o moço foi e passou todos eles, saltou e disse assim: tudo isto eu tenho feito desde a minha mocidade. Pequeno, desde pequeno. Aí Jesus o amou profundamente e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. E agora? Jesus colocou um mandamento só. Só que esse mandamento, aquela pessoa que pula de vara, ela vem correndo e põe a vara aqui, pulou tantos metros, 3 metros, 3 e tanto, 4. Vai. Eu acho que o recorde hoje está... Hein? Sei lá quanto é que está. Ele foi passando tudo, só que Jesus pegou um mandamento e botou no 3º céu. Não terás outro Deus diante de mim. Só quem está no céu é Deus. Quem é que podia subir lá? Ninguém. Aí o moço ficou tristinho e saiu, foi embora. E Jesus disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Não é os que têm riquezas, os que confiam nas riquezas. Quão dificilmente. E ele disse: é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí tem várias interpretações do buraco da agulha, o que é. Diz que era uma portinha baixinha que só entrava a ovelha e não podia passar camelo. E, de qualquer maneira, o negócio é difícil. E os discípulos, diante daquilo, ficaram e disseram assim: é impossível para alguém se salvar. Eles usam o termo do verbo assim: é impossível alguém se salvar. E Jesus disse: verdade, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Só Deus pode trazer salvação. Salvação não é assunto de vocês, é assunto meu. A salvação é minha. E eu quero mostrar para vocês como é que é a salvação. E aí Jesus conta esta parábola, capítulo 20 de Mateus, verso 1. Jesus vai contar essa parábola nesse contexto, para mostrar o que é graça, querido meu. Graça, graça. É Deus fazendo. E você vai verificar aí nesse texto. Vamos dar uma lida. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Saiu que hora?
Você saiu de madrugada, você pode saber que tem alguma coisa boa para acontecer aí. É a manhã, é a aurora, é o resplendor, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Saiu de madrugada, está querendo contar uma história para nós que começa na madrugada. Vamos ver essa história. Ele foi assalariar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ajustar aqui, esse termo, significa que foi um acordo que foi feito com os trabalhadores. Você vai receber um salário por dia, tá? Você trabalha durante um dia e você vai receber esta moeda aqui de 1 denário. Ok? Ok. Muito bem. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Voltando aqui um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Saindo 3ª hora. 3ª hora, a primeira hora é 6 horas da manhã. E aí você vai contando. A 3ª hora é 9 horas da manhã. Às 9 horas ele deu uma passeada na praça, encontrou um grupo desocupado e disse, vai para a vinha. Não fez acordo nenhum, mandou para a vinha. Vai para a vinha. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Ele disse, eu darei o que for justo. Vamos embora. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Hora 6ª, meio-dia, hora 9ª, 3 horas da tarde. Ele disse a mesma coisa. Procedeu da mesma forma. Vai para a vinha e pagarei o que for justo. Continue. E, saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Ele já vai e pergunta, o que aconteceu com vocês que estão desocupados o tempo todo? Que hora é essa agora? 5 horas da tarde. O trabalho é de 6 a 6. Só tinha 1 hora para trabalhar. Ok? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ora, que é justo, então vamos para a vinha. Trabalha mais 1 hora. Você sabe que tem trabalho de 1 hora que se rende demais. E tem trabalho do dia todo que ninguém rende nada. Então, podia ser agora, o médico está aqui, pode fazer uma cirurgia em 1 hora, né? Não dá para fazer algumas cirurgias em 1 hora? Até 2. Aí, até 2. Então, dava para fazer alguma coisa boa. Hã? Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Você se lembra que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Né? Ele vai começar pelo princípio que ele ensinou. Começa pelos últimos. Então, o que ele fez? Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Uau! Esse contrato é da primeira hora. O que os outros vão pensar? Hein? Vou receber mais. Bora. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. E aí, o que aconteceu? Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha só. Engraçado que eles não deixaram de receber, não, receberam. Tinha sido contratado, receberam. Mas começaram a murmurar. Não é justo. Nós trabalhamos, mas você não contratou, foi por esse preço? Aí o que ele vai dizer? Vamos ver o que ele vai dizer.
Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? É injustiça? Não é, o combinado é caro? Não é caro. Não combinaste comigo? Foi isso? Foi? Foi. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Ó. Quem foi que disse que quero? Proprietário, ele é dono. Eu quero dar. E o que você tem a ver com isso? Se eu quero salvar o indigno tanto quanto aquele que acha que é digno. Está falando de graça, meu irmãozinho. A graça não é justa. A graça é amorosa. A graça não trabalha com valores de justiça. A graça trabalha com os valores do amor. Você não merece, Deus te dá, porque Ele te ama. A graça ofende o mérito. A graça ofende a dignidade. A graça bate forte contra aquele que se acha que é merecedor. Esse sistema é do mundo. Hoje nós temos as meninas de ouro e os meninos de prata e alguns outros que nem de bronze são. Mas nós somos de barro, aceitos pela graça de Deus. Para de se comparar com os outros. A turma da madrugada tem uma roupa que foi dada na madrugada que não tem nada a ver com eu sou melhor do que você. Mas tem com uma coisa, eu fui aceito por aquele que não discrimina, por aquele que ama, que não rejeita. Isso para mim é entusiasmante, porque eu não consigo corresponder às expectativas de não terás outros deuses diante de mim. Vamos ver se terminar aqui? Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Toma. Toma. Quem é o único que é bom? É a questão do moço que ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus está dizendo, vocês estão querendo comparar o único que é bom e que dá o bem para quem não merece. É Deus. Agora, desconstruir isto, meu caro, só a roupa da madrugada. Só a turma que vem com esses ornamentos sagrados da aceitação incondicional de Deus, que não se trajam com as suas fardas de exército ou com os seus tipos daquela turma da Academia Brasileira de Letras, que são os melhores. Não, senhor. Aqui, como diz o Brennan Manning, o pinguço que chega às 5 horas da tarde é condecorado com a mesma medalha daquele que veio às 6 horas. Porque a graça de Deus não discrimina. Agora isso cabe na cabeça de um religioso como eu. Tem que ser desconstruído pela cruz. Eu tenho que ser desmanchado. Porque eu acho que eu mereço alguma coisa. Acho que acabou, né? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tá bom? Fica com você aí esse onde é que qual é a fila que você está? Aí o negócio... eu estava na fila, eu estava lá para fazer um exame. Eu tenho um problema nesse ouvido aqui, que é uma surdez cocleolar nesse ouvido, que os médicos ficam sem saber dizer por que razão, que não tem nos 2 ouvidos, só tem num, por causa de injeção de streptomicina, quando era menino. E eu estava na fila lá, o
irmão Walter Germanovic conseguiu no hospital universitário para fazer uma pesquisa lá. Eu estava sentado lá, chegou uma irmã da nossa igreja, que é enfermeira. Pastor, o senhor está aqui? Não, o senhor vai... Não, senhora, não me privilegie. Deixa eu ser como os outros na fila. Me deixa aqui junto. Não é porque eu quero ser. Até que eu gostaria muito de passar na frente. Mas isso traz um problema da injustiça. Eu prefiro que você me tratem como qualquer pessoa. Eu quero ser tratado pela graça de Deus enquanto eu estou esperando aqui nesse banco. Porque eu gosto de privilégios. Mas eu preciso da cruz trabalhando em minha alma para eu ser esvaziado dessa arrogância estúpida que eu tenho. E o Braulio sabe muito bem, que conviveu comigo a esse tempo, vê como é. Quanto orgulho, quanta bestice. Então, nós estamos aqui diante da madrugada, alguma coisa muito preciosa, que é essa desconstrução, né, de Deus em nossas vidas. Pedro, João capítulo 21. João capítulo 21. Versículo 4. Pedro tinha pisado na bola. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus agora vai restaurar Pedro. E Jesus chega na madrugada. Vem de manhã cedo. Pedro havia desistido. Jesus havia, no primeiro milagre da pesca, capítulo 5 de Lucas, ele havia feito uma proposta para Pedro, que ele queria fazer dele um pescador de homens. Pedro aceitou. Mas depois de ter fracassado 3 vezes, ele desistiu e disse: vou para a antiga profissão. Eu sou pescador mesmo, é de peixe. Eu vou pescar, vou voltar para o mar da Galileia, vou pescar. Mas Jesus, naquela madrugada que Maria Madalena foi lá de manhã cedo, ele deixou um recadinho com um anjo. O anjo ficou com um recado para falar para Maria. E diz assim: dize aos meus irmãos e a Pedro que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Foi lá na Galileia que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e outros discípulos. E ele agora resolve que vai reencontrar com eles na Galileia. Ele teve 2 encontros particulares com eles em Jerusalém. Jerusalém está distante da Galileia, quase 200 quilômetros. E os discípulos, depois de um tempo, saíram de Jerusalém e foram. É como se fosse mais do que daqui a Paranavaí. E eles foram para lá, para a Galileia, deixaram Jerusalém, foram a pé, foram para lá, vamos pescar, desistiram. E Jesus aparece na madrugada e vamos lá, diz assim: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Nós temos essa dificuldade de reconhecer Jesus. Eles haviam andado 3 anos e meio com Jesus, mas depois da ressurreição houve algumas mudanças em Jesus. Uma delas, provavelmente, é apresentada em Apocalipse. Diz que os seus cabelos se tornaram brancos. Apocalipse dá essa visão dele, um cabelo branco. Ele já tinha perdido todo o sangue e agora estava com um corpo de carne e osso, mas sem sangue. Ele tinha mudado a forma. E ele apareceu naquela madrugada onde eles tinham passado a noite toda pescando e não pescaram nada. Verso 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Jesus usou a primeira vez que ele fala a palavra filhos para os discípulos. Porque só é filho quem crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não somos salvos por outra coisa. Filhos. Filhos do Pai. Meus irmãos. Agora,
tendes aí alguma coisa que comer? Responderam, não. Verso 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Passaram a noite toda pescando, não pescaram nada, agora Jesus manda, só diz a direção. Em vez de vocês ficarem da esquerda, passam para a direita. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí, 153 grandes peixes. Foi uma bênção a pescaria. Continua, só para a gente terminar. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Eu gosto muito dessa expressão que João usa. Ele diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. É ele escrevendo o evangelho e ele, para não dizer eu, ele dizia aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas Jesus não amava a todos. A Bíblia diz que tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele não amava a todos, mas João resolveu tomar posse do amor de Jesus Cristo. Que às vezes a pessoa não quer se apossar desse amor doido dele por você. Você fica numa posição do irmão mais velho da parábola do pai bondoso e o filho pródigo. O irmão mais velho que dizia, eu trabalho, nunca me deste um cabrito sequer. Ele nunca se apossou. Tem muita gente que fica assim, com essa vida medíocre, porque não considera o amor de Jesus para com ele. E ele diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, ele tinha se despido, ele agora tinha deixado tudo, vou voltar a ser pescador, vou. É o Senhor, ele disse, não pode ser, correu. Vamos continuar, só para a gente, que isso tudo é a visão da ressurreição, minha gente, que muda a coisa. A visão da madrugada é a roupa da graça de Deus botando em você a aceitação incondicional. Para de querer buscar aceitação na base dos seus méritos, que isso é cansativo. Receba de graça a aceitação de Cristo Jesus. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Um côvado corresponde a mais ou menos 46 centímetros. Menos de 200 metros, ou cerca de 100 metros. Estava próximo. A pescaria de Jesus é sempre na beira. Ali ele traz os peixes para nós. Você não precisa ir lá no final do mundo para ganhar uma alma para Cristo. Você pode estar bem no meio dos seus vizinhos, aqui do lado, tocando em pessoas que Deus ama. Os peixes vêm. Eu sei que tem muita gente que fica preocupada em evangelizar o mundo e é preciso ter preocupação. Mas não é preciso ir para ser missionário, não precisa ir à África. Pode ser no seu bairro, bem aí pertinho, do seu lado, do meu lado. Temos gente para tocar. Vamos lá. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Eu sempre pergunto, quem pescou esses peixes aí? Se eles não tinham pescado nenhum, eles disseram nenhum, nada. Quem foi que botou esses peixes lá na brasa? Hã? Quem preparou aquela janta ali, aquele café da manhã, aquele breakfast, aquele quebra-jejum? Quem foi que preparou aquilo ali com pão? Preste bem atenção nesse texto, viu? Vamos continuar. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Não, só os meus não servem. Tragam um pouquinho dos que vocês pegaram. Vamos juntar e vamos fazer aqui
Vocês não pegaram porque vocês quiseram pegar. Vocês pegaram porque eu patrocinei essa festa. Essa pescaria é minha, mas você tragam porque isso aí. Porque é Deus quem realiza em vós, tanto querer como efetuar. Mas traga, por favor, põe aqui junto. Continue. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Agora preste bem atenção aqui. Simão sozinho, eles vinham puxando, Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Olha, era um cara forte. Cheia de 153 grandes peixes. Eu já falei aqui uma outra vez que esse número é um número enigmático para muitos, que muitas pessoas já pesquisaram isso. Santo Agostinho foi o primeiro a dar uma suposição do significado desse número. Ele seria a palavra ichthos. Ichthos em grego é peixe. Somando as letras que formam a palavra, daria na numerologia grega 153. Esse foi um dos símbolos do cristianismo, o peixe. Então seriam 153 o número de peixes, ou o número que representaria o cristianismo. Vamos voltar. No século XVIII, XIX, um botânico, ictiologista, resolveu contar as espécies de peixes que há no lago de Genezaré, o lago da Galileia. E descobriu que lá há 153 espécies de peixe. E é curioso, é interessante. É como se ele estivesse assim dizendo, eu quero salvar gente de todas as tribos e nações e povos. De todos eu vou salvar gente. 153 espécies estariam representando todas as nações da face da Terra. Mas no século XX, um estudioso holandês, desses que gastam tempo com a Bíblia, descobriu que 153 é o número de pessoas individualmente que Jesus tenha tocado. A mulher samaritana, cada um dos discípulos, pessoas, Nicodemos, pessoas individualmente, 153 que Jesus tocou. Interessante isso, né? Jesus gostava de tocar gente, tocava em leproso, deixava-se ser tocar por enfermos, tocava. Tem muita gente que não se deixa ser tocada porque foi abusada. E traz o abuso na sua vida. E o tocar, ela se refreia. Outro dia eu fui abraçar uma moça, ela fez assim. E eu disse, essa moça foi abusada. Porque eu também já fui abusado e eu sei o que é a dor da dor. E eu virei-me para ela e disse, há uma dor profunda na sua alma. Mas Jesus já curou. Ela saiu chorando, foi embora. 2 semanas depois ela me procurou. Jesus não toca para abusar. Ele toca para sarar. Ali estava Jesus começando a fazer uma obra na vida de Pedro. E ele foi tocar em Pedro. A linguagem da ressurreição é a linguagem da restauração. É a linguagem da cura. Ele vai curar. Aí nós vamos encontrar Jesus curando Pedro. Eu não vamos parar aqui porque o tempo já foi embora. A cura de Pedro é a coisa mais linda. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro dando respostas para lá e para cá, sem saber o que estava dizendo. E Jesus amando Pedro, e restaurando Pedro, e curando Pedro. Esta é a linguagem da ressurreição. É a linguagem que sara, que tira o peso, que tira o cabresto, que tira a condenação, que nos aceita, que nos acolhe. Eu queria deixar só um último texto para a gente poder ir embora. É Números 11, 9. Esse texto é só para dizer o seguinte,
que o maná vinha com o orvalho. Quando o orvalho evaporava, estava a comida. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Lembre-se que com o orvalho cai o maná. O maná que desceu do céu, não foi Moisés que deu. O maná que desceu do céu, foi meu pai que deu. Disse Jesus à multidão. Essa é a comida que desceu do céu. Esse é o pão que desceu do céu. Quando o orvalho brota, na ressurreição, nós temos o que comer. Temos pão para a nossa vida. Eu não acredito que aquela oração de Jesus estivesse se referindo ao pão da padaria, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe por quê? Porque no capítulo seguinte, naquele mesmo capítulo, no versículos mais na frente, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos contra a vossa vida, com o que é a vez de comer ou de beber. Olhai os passarinhos. Hoje à tarde, enquanto eu sentava e meditava um pouquinho, eu ouvi aquele belo sabiá cantando. Ele me encheu o coração. Eu disse: ô sabiá, eu não tinha te ouvido há muito tempo, porque eu estava viajando. Mas você hoje me trouxe uma alegria muito grande no final da tarde. O sabiá normalmente canta bem de manhã um cântico. Ao meio-dia ele canta outro cântico. E ao final da tarde ele canta outro cântico. Dizem os estudiosos que o cântico da tarde é o cântico da gratidão. E o da manhã é o cântico da súplica. Senhor, eu acordei e não tenho pão. Eu estou te suplicando que me des pão. E ele levanta e voa. E tem lagarta, e tem insetos, e tem sementes que Deus providenciou para eles. Mas quando chega no final da tarde, preste atenção o cantado sabiá. Ele trina e redobra. Num cântico maravilhoso de gratidão. Porque o Deus que o criou não o deixou passar fome. Não creio, irmãos queridos, que Jesus estivesse dizendo o pão nosso de cada dia fosse aquele pão da padaria. Mas é o pão que desceu do céu, que satisfaz a fome da minha alma, que é Cristo Jesus, que ressuscitou para ser o nosso Salvador querido. Se você quiser, ele é seu, porque ele veio para todo aquele que o recebe. Você não precisa mudar de igreja, mas você precisa ser mudado de coração. E lá na cruz ele trocou o seu coração. Ele fez você morrer naquela cruz, ressuscitou juntamente com ele, e ele se torna aquele que lhe satisfaz plenamente. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.